Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado, querido irmão e irmã. Você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, a fim do que o YouTube reconheça a legitimidade dessa missão e envie para mais e mais pessoas. Na 28ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante da sinagoga, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vós devereis falar ou quem poderá vos defender. Pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos num desafio de confiança. Interessante que o texto nos diz que todo aquele que se envergonhar diante dos homens em anunciar o Cristo, o Senhor Jesus, também ele se envergonhará de você, de mim, de nós, quando estivermos diante do julgamento. É muito sério isso, é muito sério. Porque nosso Senhor está nos medindo com a mesma medida de missão, de trabalho, de ação, do qual nós estamos medindo a Ele. Né? Ou seja, da mesma maneira que nós estamos tratando a Ele, Ele vai nos tratar. E é muito sério isso, né? Muito sério. Porque você imagina, da mesma maneira que nós talvez desprezamos, talvez ignoramos, talvez tratamos com desdém o próprio Jesus e a possibilidade dele nos tratar também da mesma forma, isso é muito sério. Né? Isso deve dar medo, né? Deve dar medo chegar perto de Jesus e ele te tratar da mesma maneira ou com pouco caso do qual nós estamos tratando a ele, é muito sério. Bom, quero nem pensar nisso, né? Isso é muito sério. E ele continua o texto dizendo o seguinte: olha, se alguém falar qualquer coisa contra o Filho do Homem, contra o Cristo, tem até perdão. A gente vê como nosso Senhor agiu, né? Com paciência, né? Diante dos fariseus, diante de tantas pessoas que lhe fizeram até mal, né? Que lhe fizeram até mal, que tentaram fazer com que a sua palavra, a palavra dita, a palavra pregada, a palavra anunciada fosse desvalorizada, né? No entanto, essas pessoas recebem, assim diz o texto para nós hoje, recebe o perdão. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Vamos entender melhor esse pedaço aqui, porque quem fala mal de Jesus pode ser perdoado e quem fala mal do Espírito Santo não pode ser perdoado. Por quê? Porque foi nos dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo que nos foi dado é o Espírito Santo que nos faz clamar, louvar, bendizer, reconhecer. É no Espírito Santo que nós reconhecemos o Pai. É no Espírito Santo que nós reconhecemos o Cristo. Então, quem blasfemar contra o Espírito Santo, quem pronunciar palavras
de maldição contra o Espírito Santo não será perdoado, porque não aceita essa graça que vem de Deus, a ação do Espírito Santo. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É tanto que a palavra de hoje vai dizer que quando formos nos apresentar diante do tribunal, diante do magistrado, etc., etc., não vos temeis, não vos preocupeis com o que dizer, porque é o Espírito Santo que falará em vós. Ou seja, na tranquilidade, na confiança, espere. O Espírito Santo botará na sua boca palavras tão acertadas que ninguém poderá refutar. Então, muitas vezes nós nos deparamos em situações que nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que ele venha sobre nós, para que ele venha falar em nós, para que as palavras que vamos pronunciar seja toda voltada do Espírito Santo, no Espírito Santo. Então, como é importante isso? Então, o que a palavra de Deus está nos orientando? Nós precisamos do Espírito Santo. O que nos faz clamar, Abba, ó Pai, é o Espírito Santo. Sem a graça do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, nós não reconhecemos que Jesus é o Senhor. Por isso que no Espírito Santo nós jamais vamos falar mal de Jesus Cristo, nosso Senhor, e muito menos falar mal do Espírito Santo, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então quem é conduzido pelo Espírito Santo não vai blasfemar contra o santo nome do Cristo, embora sejamos perdoados se assim cometemos, mas se cometemos não estamos ligados ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais nos ensinará palavras que sejam contra o Filho do Homem. Então hoje a palavra de Deus quer nos trazer essa seriedade de vida, seriedade de comportamento. É sério demais tratar o nosso Senhor com desdém, tratar a nossa fé com indiferença, e mais sério ainda é quando nós somos da igreja, mas o nosso testemunho é contrário à igreja. Quantas pessoas que estão na igreja, na sua casa, na sua rua, sei lá, dá um testemunho contrário. Isso é pecado contra o Espírito Santo, porque se eu estou dando um testemunho contrário da minha fé, estou pecando contra o Espírito Santo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Dar contra-testemunho, quer que seja em casa ou na igreja, isso quando é consciente, tá? Um contra-testemunho consciente. Então eu preciso muito rever a minha postura, se de fato eu estou crendo, e naquilo que eu estou crendo, que é o Espírito Santo que me faz reconhecer Jesus, que me faz reconhecer que Jesus é o Senhor e que Jesus age, e é o Espírito Santo que nos faz reconhecer essa beleza do Cristo, e por isso nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo para que a nossa fidelidade a Deus seja permanente, seja constante. É no Espírito Santo. Então que hoje nós possamos conscientemente nos alegrarmos com a ação de Deus nas nossas vidas, na ação do Espírito Santo, e reconhecer o quanto nós necessitamos do Espírito Santo e queremos o Espírito Santo sobre nós, para clamarmos, para glorificarmos, para dizermos, Abba, Pai, nós te glorificamos, nós te reconhecemos como único Senhor. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ajude com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos sustente na fé, na missão, que São José, patrono da Igreja, nos preencha com a tua graça, com a sua obediência, santa obediência, e nos faz ser coerente com a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.